Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É com esse versículo que eu quero começar o vídeo de hoje, te cumprimentando com a paz de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua vida, sua família, te dê muita saúde. Obrigado por estar vendo o nosso vídeo. E o nosso canal aqui é voltado para contar o que está acontecendo com o nosso bebê, John, que está na UTI, completou 3 meses no dia 25. Eu tô gravando esse vídeo agora, dia 26/10, quinta-feira, às 17h24. Espero de coração que quando você assistir esse vídeo, eu já tenha notícias melhores para dar para vocês. A gente está fazendo uma série aqui no canal, contando como que foi a gravidez do John, desde a gravidez do John até os dias de hoje, o que tem acontecido com o John, os milagres que Deus tem operado na vida dele. Mas hoje, esse episódio, isso aqui não é um episódio da série, eu quero atualizar as pessoas que estão nos acompanhando. Se você não nos acompanha, fica à vontade para nos acompanhar e se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, que ajuda demais a gente, e também compartilhar a nossa história, se Deus tocar no seu coração para você fazer isso. E também no vídeo de hoje eu quero pedir para vocês, pedir orações. Muitos vídeos anteriores eu pedi orações para vocês e eu tô aqui novamente como um pai que tá passando por uma situação difícil, pedindo para vocês nos ajudem em oração, porque não está fácil. O John voltou a ter uma piora e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Mas antes eu quero compartilhar com vocês também momentos bons. No dia 24, um dia antes dele completar 3 meses, teve uma festinha lá na UTI onde ele está internado. A equipe de enfermagem fez tudo, planejou tudo, principalmente a técnica de enfermagem Neiliane, mais conhecida carinhosamente como Lili. Ela preparou tudo, enfeitou todo o quartinho dele, ficou muito bacana. Comemoramos, comemos bolo. Só não foi melhor o dia, meus irmãos, porque foi um dia de mistos sentimentos. No mesmo dia que a gente estava comemorando, teve uma nenenzinha lá que nos deixou. Mais uma criancinha partiu e isso é muito triste, isso arrasa o nosso coração. A gente tem motivos para comemorar, mas a gente também tem motivos para ficar triste com a família, né? Oramos pela família. Infelizmente a gente não pôde, a gente não encontrou com a família depois do ocorrido, mas assim, foi um baque muito grande também para todos os pais que estão lá. E nesse dia nós comemoramos mais um mês de vida do nosso pequeno John. Eu tenho falado isso aqui várias vezes, né? Apesar de não gostar de admitir, em UTIs, CTIs, unidades de terapias intensivas, é como realmente uma montanha-russa, meus irmãos. A gente tá bem num dia, no outro dia a gente não tá tão legal, depois a gente melhora, depois tem alguma queda. E se a gente não tiver com a nossa fé firme em Deus, a gente fica muito abalado. Eu confesso para vocês que a gente tá abalado. A gente tá nessa luta há mais de 90 dias, mais precisamente 93 dias. Acho que 93 dias completam hoje quinta-feira. O John, ele tá muito bem, ele tava muito bem. Ele tava ficando em ar ambiente, eu venho compartilhando isso com vocês. Na data do dia 25, né, que foi o mês aniversário dele, quarta-feira, ele ficou 3 horas em ar ambiente, 3 horas de manhã e 3 horas de tarde, estava muito bem, foi o maior período que ele conseguiu ficar. Ele já ficou 6 horas em outras vezes, mas em tempos picados, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Dessa vez ele ficou 3 horas, depois mais 3 horas, ficou muito bem. E hoje a proposta era ficar 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Contudo, quando ele retornou da primeira leva, né, 6 horas desconectaram ele, e a proposta era ficar até 10. Ele voltou 10 e pouquinho. Durante esse período ele teve um vômito, ele estava tomando dieta, ele se alimenta através de uma sonda no narizinho dele. Ele teve dois episódios, né, de vômito, mas não foi tanta coisa assim, foi mais um golfo assim, com muito muco, em detrimento da traqueostomia que ele possui. O que ele respirar ali causa muito muco. A noite foi boa demais, ele dormiu a noite inteira, dormiu muito bem, eu passei a noite com ele. Porém, ao retornar para a ventilação, então, após esses 2 episódios de vômito, ele se mostrou muito agitado. Foi necessário colher sangue dele, porque os médicos precisam examinar como ele está ficando fora da ventilação. Foi necessário colher os exames. Ele ficou muito nervoso porque ele é difícil de conseguir pegar o sangue venoso. Pegou o sangue arterial, foi
é o que conseguiram pegar, porque ele é ruim de veia, muito difícil de pegar a veia dele. O sangue arterial para colher é mais doloroso. Depois disso ele tomou banho. Quando ele tomou banho, depois que saiu do banho, geralmente ele já fica mais relaxado e dorme. Só que ele estava relaxado até demais. Eu estava no quarto com ele nesse momento e a gente já faz muitas coisas lá, nós como pais já fazemos, eu e Grace, a mãe dele. Eu aspirei ele, né, com uma sondinha que a gente entra assim, no buraco da tracostomia e tenta tirar o excesso de secreção. Não saiu muita coisa e eu vi que ele estava diferente. Aí, nesse momento a Grace chegou, isso era por volta de 10h30, 10h20, 10h30. Ele chegou e tinha tomado dieta já também, já tinha acabado de tomar a dieta dele. Ele começou a ficar muito, muito roxo, a boca roxa, mosqueado, pálido e não estava nervoso. Geralmente ele fica nervoso, ele balança as pernas, balança os braços, mas dessa vez não. Ele começou a ficar mole. Aí eu fui pegar ele no colo pra ver se ele tranquilizava, o que era, se era frio, porque eu nunca tinha visto meu filho daquele jeito. Ele passou um susto muito grande na gente. As médicas foram chamadas, chegou a médica, chegou a fisioterapeuta. Ele no meu colo, ele começou a se entregar todo, curvar o corpo dele, os olhinhos dele começaram a ir para trás. Foi muito triste. A gente pensou que era abstinência, a Grace estava do meu lado vendo, eu falei, Grace, isso não deve ser abstinência, ele tá muito diferente. As médicas já tinham sido chamadas, chegaram no quarto, chegou o médico, chegou a enfermeira, chegou o técnico de enfermagem, chegou o fisioterapeuta, várias pessoas dentro do quarto, a gente saiu e elas começaram então os procedimentos para reanimar ele, porque a saturação dele, normal, é de 75 a 85, a saturação dele caiu para 28, 30, ele não estava reagindo. Sabe, ele tá como se ele tivesse voltado das cirurgias, quando ele voltava, né, das cirurgias que ele fez, e voltava muito sedado, ele ficava desse jeito, ele ficava muito mole, com o olho pálido, o olho sem vida, e ele ficou desse jeito, com muito custo, fizeram manobras com ele várias vezes, usaram um equipamento que chama AMBU, que é para desobstruir a via aérea. Não tinha via aérea obstruída, chamaram raio-x, continuaram fazendo manobras com oxigênio e eu, mais a Grace do lado de fora, vendo aquele negócio, eu só pensava, meu Deus, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia do meu filho. E com muito custo, quase uma hora depois, ele foi voltando ao normal, precisou de furar ele de novo para aplicar morfina na veia dele. E pra gente que já tem muito tempo que vê ele assim, sem acesso nenhum, sem nada ligado nele, sem fio nenhum ligado nele, é ruim, muito ruim, ver furando ele de novo para colocar algum medicamento venoso. O coração de pai sofre nessa hora. Mas ele deu uma tranquilizada e dormiu. A cor dele voltou, ficou com um aspecto bom. Quando foi mais ou menos, isso acabou tudo, a gente foi almoçar. Era 12h30 que assim que ele estabilizou. Realmente, isso foi 2 horas depois do ocorrido que a gente acalmou e falou assim, vamos almoçar. Eu e a Grace fomos almoçar, ele estava dormindo, voltamos. Quando foi às 14 horas, ele mais uma vez, ele de novo teve outra crise dessa vez nós já acionamos a campainha lá, não deu nem tempo de ir lá chamar a médica, acionamos a campainha, o alarme, a médica veio fisioterapeuta, mais uma vez manobras, e dessa vez ele estava muito nervoso, a saturação dele caindo novamente, ele balançando os braços, balançando as pernas, e a gente sente uma total impotência, a gente não consegue fazer nada, os médicos ainda não sabem o que é, o exame dele chegou, o exame de sangue dele chegou com uma piora, o raio-x foi realizado, mas o raio-x estava ótimo, ele não tinha nenhuma obstrução. Então o que os médicos suspeitam? Outra abstinência, dessa vez muito aguda, ele já teve outras abstinências, mas muito aguda, ou uma infecção. Infelizmente, ambiente hospitalar, a infecção nunca pode ser deixada de lado, ele sempre tem que suspeitar disso, colher mais exames. Com isso, aumentaram as doses dos medicamentos dele. A abstinência, eles acreditam que pode ser justamente por causa da falta de oxigênio. Quer dizer que ele teve uma falência, ele descompensou tudo, porque ele ficou muito tempo, talvez foi exagerado o limite que ele ficou fora do ventilador e fazendo muitas coisas. Tirou sangue, vomitou, tomou dieta, tomou banho, tudo isso ele gasta caloria. E ele não é uma criança normal, que você pode fazer de tudo com ele. Ele tem esse problema cardíaco dele, então assim,
tudo que se faz com ele, ele gasta caloria, principalmente se estiver fora do oxigênio. Não foi tudo realizado fora do oxigênio, isso que eu te falei, isso que eu falei para vocês. Mas algumas coisas sim, e ele ficou estressado e pode ser isso que descompensou. Pedimos a Deus que seja isso, que não seja outra infecção, porque ele já teve, acho que 3 ou 4 infecções naquele hospital. E uma delas, ele teve que operar o intestino. Então pedimos a Deus, peço a vocês que orem a Deus para que não seja uma infecção. Eu tenho fé que foi uma abstinência e tudo vai voltar ao normal, mas com isso, voltou o medicamento do coração, da butamina, voltou Precedex, voltou Midazolam, voltou morfina, muita coisa que ele já tinha lutado para sair. Infelizmente voltou. Voltou os eletrodos do coração e a gente vê o nosso filho de novo com aquele tanto de fio. A gente já estava pegando ele, passeando com ele, indo no jardim, como eu já mostrei alguns vídeos para vocês. A gente, sabe, a gente fica triste, a gente fica baqueado. Não que nos falte fé, mas nos dá angústia passar por isso novamente. E eu tenho certeza que futuramente eu vou falar que ele melhorou. Tá? Eu vou deixar aqui ao final o primeiro episódio da série contando como que foi quando a gente soube da gravidez dele. Desde a gravidez a gente sabia que ia ter lutas, a gente tá na luta até hoje, mas a gente sabe que tá tudo no controle de Deus. Deus tem um plano para tudo. Deus tem um plano até para aqueles que ele leva, por mais doloroso que seja, como aconteceu nessa semana, mais uma bebezinha lá. Deus recolheu a alma dela, a gente sabe disso, sabe que tá com Deus. Até para isso Deus tem um plano. Então eu peço a vocês que orem e que continuem nos acompanhando, porque eu tenho certeza que o meu filho é uma ferramenta de Deus para abençoar muita gente como ele já tem abençoado. Sei que isso foi só... às vezes é Deus testando a nossa fé, às vezes é uma piora que teve mesmo para Deus mostrar alguma coisa que tem que ser feito, mas eu confio em Deus e sei também que Ele escuta as nossas orações, tá? Vou deixar aqui ao final o primeiro episódio e, se Deus quiser, no próximo eu faço o segundo episódio contando sobre translucência nucal alterada. Se você que está vendo esse vídeo aqui já passou por isso ou está passando por alguma situação assim que deixa o nosso coração muito aflito nos exames, né, no pré-natal, eu vou falar sobre a translucência nucal alterada do John e que, graças a Deus, já adianto, ele não tem nenhuma trissomia, tá bom? Muito obrigado por vocês, conto com a oração de vocês, que Deus abençoe-os ricamente. Até a próxima, um abraço.